Opa, hoje é segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Museu Nacional, Gamer, fotos não postadas e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Coca, eu quero trocar minha bateria. Tem um ano, tá com 90%. Vale a pena trocar? Eu fui lá na Apple, o cara falou que tem menos de um ano aqui, que a bateria ainda tá boa, tá com 91%. Troca ou não troca? Então, minha peça chegou foi quinta-feira? Acho que foi na sexta que chegou. Eu recebi o e-mail, fui na terça-feira, 3, 4 horas. O carinha falou, 3 dias a gente te avisa. Curiosamente, chegou depois de 3 dias. Recebi o e-mail, inclusive, por volta de 3, 4 horas. Parece que é tudo agendadinho, né? Não foi no início do dia, tipo, vamos mandar todos os e-mails. Não, parece que é tudo organizado pra dar uma fluência, né? Até pra... Quando eu fui na terça-feira, eu achei estranho que não tinha fila, né, de gente esperando. O que eu imaginei é, caramba, acho que todo mundo tá trocando a bateria e é fácil, né? Só, quero trocar a bateria, tá bom, vou trocar aqui, tá, pronto, volta daqui a 3 horas. Não teria, digamos, muito atendimento. É o fluxo da Apple. Estando na garantia, se for na loja da Apple, parece que eles trocam, sim, gratuitamente, né, com menos de um ano. Nas autorizadas, sim, parece que cobram. Inclusive, parece que cobra o alto-falante. Não, a bateria aqui é 150, mas se quiser fazer o alto-falante, mais tanto. Nunca é padrão na Apple, né? É sempre especial, é sempre indiferente. Qual o corte, né, para saber se troca ou não a bateria? Lembra? Quem decide tem que ser dados orientado a dados, então vamos fazer uma continha. A bateria, digamos, morre, ela deixa de ficar boa quando ela não consegue manter 80% da carga original. Isso no iPhone tende a acontecer oficialmente perto de 500 ciclos, quando você fizer 50 vezes de 0 a 100 ou 10 vezes, né, de 90 a 100, que daria aproximadamente um ano. Eu tô com um ano de iPhone, 530, né, 550. Tô com uns 500 ciclos e tô retendo 88% da carga. Então, parece que a Apple empurrou esse número de 500 ciclos um pouquinho mais pra frente. Deve estar ali com 550, talvez 600 ciclos num puro chute, mas oficialmente o número é 500 ciclos. Pra Mac e pra iPad, esse número é de 1000 ciclos. Apple Watch, também 1000 ciclos. O TV Remote, não sei, mas TV Remote, você faz, sei lá, um ciclo por ano, né? Eu acho que eu recarreguei o controle do meu Apple TV uma vez, 2 vezes no ano. AirPod, oficialmente, a Apple não publicou esse número. AirPods são 400 ciclos. Nos AirPods tem um problema, é que você vai recarregar a caixa 3 vezes mais do que os próprios fones, então não me surpreenderia se a gente descobrisse que, por exemplo, os fones têm 1000 ciclos e a caixa tem, sei lá, 300 ciclos, 350, para casar exatamente o número, né? Você tem as 2 baterias. Enfim, assumindo isso, a bateria tá no preço cheio da troca, é R$450. Se você vai pagar 150, você tá pagando 1/3. Então, R$450 equivalem aos tais 20% lá, né? 100 menos 80. Então, você tá pagando 180. Para valer a pena, você teria que ter uma bateria com 93%. Logo, portanto, o corte para saber se vale a pena ou não trocar a bateria por R$150 tá ali perto dos 93%. Notícias. Cocatec. Você lembra do amendoim? Você curtia o amendoim? O Snoopy? Pois é, a Apple vai trazer um conteúdo inédito, vai produzir Snoopy para o seu serviço de streaming. Eu curti. A Disney, por sua vez, desceu uma grana em cima de uma plataforma de jogos educacionais, bem vibe Disney, a Kahoot. A Niantic, que também tá bacana, recebeu um investimento, valor de mercado hoje na casa de 4 Instagrams, né? 4 bilhões. Lançou a atualização do Pokémon GO, agora tem as batalhas, as tão esperadas batalhas. Na Austrália, os bancos, né, cederam, né? Tá bom, vai. Tinha aquela guerrinha ali, né? Não queria ceder. Deixa eu fazer. Apple, abre aí a sua plataforma. Eu quero fazer o meu Banco Pay. Quero usar a tua infraestrutura, quero usar o teu NFC, tua estrutura de pagamentos, mas eu é que quero desenvolver. A Austrália acabou cedendo. Vai ter, digamos, Apple Pay padrão na Austrália. Cydia tá encerrando as atividades. Acharam uma vulnerabilidade. Vamos acabar com esse negócio. Isso não é o fim do jailbreak. Não acaba com o jailbreak. Até porque, existem diversas lojas alternativas
né, diversos seeds alternativos. Não vou citar aqui, né? Você é hacker, você consegue descobrir. Mas oficializa a pouca necessidade de um jailbreak hoje. Hoje as falhas, as quebras, focados em segurança. Vou falar de segurança já, porque tem, né, várias falhas. Dentro das tradicionais retrospectivas de fim de ano, a Adweek selecionou os 25 melhores anúncios de 2018 e a Apple marcou 3 pontos, colocou 3 anúncios, 3 comerciais. A Huawei apresentou os FreeBuds 2 Pro, tá vendendo só na China, 130 €. São AirPods. Também anunciou o Nova 4, que é tela de ponta a ponta na frente, sem note, só o furo para câmera, e câmera traseira tripla com 48 megapixels. A de selfie, né, que tá na tela, tem 25 megapixels. Sim, a gente sabe que, né, megapixel não é qualidade, tem vários outros fatores, mas lembra daquelas câmeras causais da Nokia, que tinha 40 megapixels? Pois é, megapixel virando carne de vaca. Lembra na sexta-feira, que não era sexta-feira, que eu tava falando sobre como é difícil de vir uma empresa e fazer frente pra Apple, porque a galera hoje faz testes, o Facebook lança um aparelhinho, o Essential lança um aparelhinho, vamos ver se dá certo, né? A Amazon também lança aparelho, e se cair no gosto do público, né, você vai investindo mais. Difícil de você investir num top de linha, até por grana, você vai, né, ali mordendo pelas beiradas. E a Asus, que vai fazer uma troca agora de CEOs, na verdade vai ter uma dupla de CEOs. O CEO atual, ele simplesmente marca eras, né? O que eu acho legal dos CEOs é que eles marcam eras. No caso, o CEO da Asus, agora que, né, tá indo para escanteio, o Jerry Shen, ele participou ativamente, você deve lembrar, do netbook, o Asus PC, lembra? Pois é, eu tive um, foi o meu primeiro notebook. Eu tinha aquele punch de máquina, não tinha preconceito com o notebook, foi o Asus PC que abriu as portas. Se não fosse por ele, não teria ido pros MacBooks, não teria visto o poder dos notebooks. Vou pegar um negocinho aqui. Estaria muito provavelmente no universo Microsoft até hoje, usando o Surface da vida. E agora tá mudando a uma dupla de CEOs, exatamente com foco mobile, tá promovendo essa galera mobile, e a Asus tá com foco agora em celulares gamers. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui minha linha Zenfone, mas deixa eu dar um foquinho na Rogue, aqueles gamers pros usuários mais avançados. Primeiro que, né, não precisa produzir tanto, você tem uma margem de lucro maior, é um mercado carente, de repente a Asus consegue substituir o volume por preço e entra nesse mercado. Achei interessante esses celulares focados em usuários avançados. Falo gamers, mas não é só gamer, são usuários avançados. E falando das falhas, começar, né, já que citei aqui a Microsoft, ela que foi eleita em 2018 a empresa mais justa dos Estados Unidos, e acharam mais uma falha de dia zero, é a terceira em sequência. Teve em outubro a Alice, depois novembro no Windows 7 Server 2008 a Jasmine, e agora mais uma. Aí, né, não tem muito o que fazer, infelizmente, isso faz parte do processo. E tem diversas outras falhas. Teve falha também no Facebook, e essa foi uma falha complicada, porque fotos de cerca de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de usuários, tiveram as suas fotos não exatamente vazadas, mas expostas por causa de uma falha na API. 1.500 aplicativos, 1.500 desenvolvedores podiam acessar as suas fotos. E o pior, sabe o quê? O Face, não sei se você já reparou, mas o Instagram, ele posta foto muito rápido. Repara só, você pega uma foto, posta uma foto, e faz aquele ciclo, né? Você pega a foto, seleciona, aplica o filtro, aí tá escrevendo o texto, selecionando as hashtags, marcando alguém, colocando a geolocalização. Quando você aperta o publicar, vai uma barrinha, pum, publicou. Isso porque a foto, ela já tá subindo. O Instagram, ele, né, aproveita aquele tempo em que você tá preparando o post e já sobe a foto. Obviamente, o Facebook faz a mesma coisa. Então, essa falha permitia que os desenvolvedores acessassem fotos que você nem tinha postado. Não é simplesmente foto privada que você escondeu na sua timeline, né, que não tornou pública, que a galera conseguia acessar. Também as fotos que você pensou em publicar, mas não publicou. Facebook oficialmente guarda essa foto por 3 dias. Ok, falhas acontecem. Eu sim quero que o Instagram, ele poste rapidamente a minha foto, mas não precisa guardar 3 dias, né? Vamos combinar aqui que não precisa de 3 dias. Mas subindo, eu cancelei, já pode apagar, né? Tudo bem, Facebook tem trocentos dados, ele já deve ter. Não, a pessoa coloca foto e aí se arrepende. E, né, quero imaginar que 3 dias seria o prazo ideal, mas por segurança, é mentalidade de segurança. Opta pelos dados, deixa os dados analisarem, mas tenha sempre mentalidade de segurança. O que é mais seguro, táxi ou Uber? Eu palpitaria aqui que o táxi ele é mais seguro, porque você tem uma barreira de entrada maior, tenderia a ser mais seguro do que o Uber, mas o importante não é se é táxi ou é Uber. O importante, do ponto de vista de segurança, é que é um ambiente fechado, onde você tem pessoas simplificando, sexos diferentes, embora, né, seja mais uma questão de atração. Quando você tem um
ambiente confinado dá ruim. Vê o metrô. A gente olha pro Japão, né? O japonês é bacaninha, né? Aquilo tudo organizado. Mas a quantidade de assédio que você tem dentro do metrô japonês, um absurdo. Prende 4.000 pessoas por ano. Imagina o que não acontece. Banheiro é a mesma coisa. É um ambiente confinado, né? Tem a galera aí trans. Um homem vestido de mulher que entre num banheiro masculino, no mínimo é bullying. Mas também não pode ser, né? Uma coisa só. A gente tem que decidir o que vai fazer, né? Discutir esse assunto. Mas do ponto de vista de segurança, o problema é um ambiente confinado. Então, Zucão, por segurança, né? Reduz o número de dias. Faz análise. Eu sei que você tá fazendo análise, você tá analisando tudo, né? A foto como um todo. Tá bom, vai, faz. Mas, né? Reduz o número de dias. Para variar, Facebook dando uma mega vacilada, porque isso aconteceu do dia 13 a 25 de setembro. Facebook levou 2 meses e meio para falar da falha. Na verdade, 2 meses, né? Avisou a Europa no dia 22 de novembro. Facebook que tá de olho nos vídeos no Facebook Watch, aqui no Brasil, disputando os direitos para transmissão de futebol, mas também quer vender HBO, quer que você consiga assistir pelo Facebook o conteúdo da HBO. Já na parte de vídeos, Netflix tem que fazer os testes, você sabe, acredito que tem um público para isso, que é você ter um replay de certas cenas. Eu não sou muito disso, mas já assisti filmes com outras pessoas que tinham essa vibe. A galera dava pausa e voltava, não, peraí, vamos assistir essa cena de novo. Pegar as melhores cenas, aquelas cenas de ação, e dar a opção de você ter um replay. Concordo que estraga a experiência, não é muito a minha vibe. Com um grupo de pessoas, né, ver um detalhe, tá todo é um outro contexto. Netflix tem que fazer o papel dela. Inclusive, acredito que ela já saiba que tem uma galerinha que dá pausa e volta. É como diz o Bruno Casimiro, né? A gente aqui é podcaster. Se a gente soubesse de tudo, a gente seria CEO das empresas, né? Estaria... Mas não é assim. Então tem que testar orientação a dados sempre. Por mais que, tá estragando o filme, não interessa. Hoje a gente tá na interatividade. Hoje, quem decide não é mais o filme em si, não é mais o sistema, não é mais a TV, não é mais o diretor. Quem decide é quem tá consumindo. Quem decide é o usuário. O YouTube, que teve o Rewind de 2018 como vídeo com mais dislike de todos, bateu o Justin Bieber, né, o Baby de 2010, 10 milhões de dislikes. Vamos combinar aqui, né? Tinha um tempão lá de Fortnite. Não tinha muito a vibe de YouTube. YouTube que andou fazendo uma limpa nesse trimestre, removeu mais de 1,6 milhão de canais com, digamos, conteúdo malicioso, né? Com spam, conteúdo adulto. Extremismo até que foi pouco, viu? Foi 1% do conteúdo removido. Essa é a primeira vez que o YouTube divulga esse número, né? Era sempre ali na encolha. O Instagram também aumentou o bloqueio de hashtags, agora travando coisas de distúrbios alimentares, aquela política mais ativa, né? Não pode dar ideia, acaba promovendo. Uma coisa boa que fez o Google foi... A gente teve, né, o incêndio do Museu Nacional, mas abriu a opção de você fazer um tour virtual. Vou deixar o link, padrão Street View, vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Nas fotos do Facebook, eu vou deixar um link também onde você pode ver se as suas fotos foram vazadas, né, foram afetadas. Só acessar o link e vai ter um retângulo cinza e aí, no meu caso aqui, eu acessei e tá escrito: sua conta do Facebook não foi afetada por esse problema, só você clicar e acessar. De novo, são coisas que acontecem, empresas algumas sim tem má índole, Facebook parece que é por aí, né? A Johnson, por exemplo, no talco lá causando câncer e, né, toda uma briga, a gente sabe como são as empresas, estão ali para fazer grana. Se não fosse, seriam ONGs, então estão ali para fazer grana e muitas das vezes forçam a barra. Erros acontecem digital e fisicamente. O que não pode é insistir no erro, negar o erro, né? Não minimizar o impacto desse erro, né? Hoje em dia, nem coisas de Deus, né, a gente, né, tá podendo confiar. Na vibe das retrospectivas, pior senha do ano, né, continua sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, é 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, a 8 é a quarta posição, né, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1. São senhas, vou te falar, hein, esses estudos se baseiam em senhas que foram vazadas, né, analisam as senhas que foram vazadas e faz esse ranqueamento. Não que isso sejam senhas oficiais, às vezes você tem um servicinho que você cria, né, tem um viés, nesse caso, que é o seguinte: você, né, vai com um servicinho ali de segunda linha que você acha que vai usar só uma vez. Qual é a senha? Você coloca uma senha qualquer para você não esquecer. Eu, pelo menos, quero acreditar que as senhas, né, de serviços mais viscerais, mais fundamentais, são, né, um pouquinho mais fortes e, independente de senha, verificação em 2 passos sempre. Por mais que também possa ser, né, burlada. Burlaram já o Gmail, do Yahoo, mas é o
melhor que a gente pode ter hoje. Pelo menos impede, aumenta o nível, dificulta o processo. Teve 120 milhões, eu ainda não entendi direito como é que foi esse vazamento, mas 120 milhões de CPFs estavam expostos num servidor. Não consigo precisar a origem desses 120 milhões, mas lembro que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, faz aí a conta, mais de 50% da população teve seu CPF vazado. O que mais? Essa remoção de canais do YouTube também vai afetar a quantidade de inscritos, né? Já que esses canais eles foram removidos. Na parte de reconhecimento facial, fizeram uns modelos 3D e enganou numericamente o reconhecimento facial do Android. O iPhone 10 e 10S, ok, ainda, né, não conseguiram burlar. Óbvio que você fazer em detalhes um 3D de uma pessoa tem um certo grau de dificuldade, mas é você ter o equipamento, é você ter a câmera, o scanner 3D e como imprimir. Teve um software que eu andei vendo que ele cria rostos, ele vai combinando rostos. Às vezes você já deve ter visto algumas combinações de rosto e a coisa fica meio esquisita, né? Você, isso aí é fake, mas impressiona. Você olha e você não diz que são rostos gerados por computador. Tirando quando você mistura adulto com criança, né? Você sente ali uma certa desproporção no tamanho dos olhos, na testa, né? Você desconfia em alguns casos, mas fora isso, é perfeito. O Google falou que não vai vender a sua tecnologia de reconhecimento facial. Perigoso, né? Ainda não consegue medir muito bem os riscos, né? Você tem uma série de mau usos que preocupam. Nos Estados Unidos, o que tá virando modinha é ameaça de bomba, né? E exigindo Bitcoin para não explodir a bomba. O problema disso é, por mais que pareça spam, pareça fake, você não pode correr o risco, você tem que evacuar o local. Hackeragem, né? Dica de segurança. Não mexe com bomba. Avião, né? Não arranja confusão em avião. Acha que é uma vergonha? Também acho que é uma vergonha. Mas fala isso fora antes, não no avião. De novo, lembra? Espaço confinado não é o melhor lugar. Também não brinca com bomba, ainda mais nos Estados Unidos. Uma praga para Android. Abrir o PayPal, fazia transferência da grana do PayPal, mostrando na tela, assim, né? Sem zero vergonha. Nada escondido. Receita Federal, na guerra contra os gatonetes, os decodificadores clandestinos, anda destruindo sem pestanejar. 2017 teriam sido 100 mil decodificadores. Na parte de celular, já teriam sido 13 mil celulares. Vamos fazer as contas aqui, né? R$200 vezes 13 mil. Isso dá 2 milhões e 600 mil, tá ok? Em alguns casos, os aparelhos são até devolvidos, outros destruídos, mas são até devolvidos. A galera da importação achava até que era uma falha da transportadora, né? Quando o produto voltava. Mas não, é da Anatel. Coisa boa é que aqui no Brasil, a Anatel tá liberando aquela faixa do LAA. O iPhone 10S, ele tem LAA. O que é o LAA? Você tem a conexão celular padrão. Só que tem junto, numa área, numa praça de alimentação de um shopping, você tem um Wi-Fi que se comporta como se fosse conexão de celular para você escoar o tráfego. É um Wi-Fi numa frequência específica, no espectro que é não licenciado para o Wi-Fi. É o LAA, que é o acesso licenciado assistido. Licensed Assisted Access, faixa de 5 GHz. Abre, portanto, a compatibilidade do LAA do iPhone 10S e equivalentes aqui no Brasil. O que mais de vazamento? O Bumoji, né, também vazou, dado lista de contatos, localização da galera. Aqui no Brasil, não vi muita gente usando o Bumoji, não. Vivo se enrolou fazendo piadinha, né, com o Palmeiras na apresentação da Aura, né, o nome da assistente. E aí, Palmeiras, quantos títulos? E eu não sei fazer conta, não. A galera do Palmeiras ficou danada da vida. É tenso brincar com essas coisas. Por outro lado, da visibilidade, acredito que tenha sido de propósito para gerar esse burburinho. Vivo já pediu desculpas. Vivo que tá mudando de chefia. Christian Gebara assumindo o comando. Ele que é a favor de limite na banda larga fixa. Acho que não devia ter limite na banda larga fixa, nem na móvel, né? Como consumidor, tecnicamente é aquilo, né? A empresa defende o lado dela, né? E a gente nunca sabe a realidade da coisa. Lembra nessa história também que a Vivo era contra o WhatsApp, lembra disso? Não sei o que, WhatsApp aqui, concorrência injusta com SMS. Vou falar nem nada, né? O Uber versus táxi, que agora tá entrando também na briga os ônibus. Os ônibus, esse Uber juntos aí, como é que é? Não pode não. De transportes, saindo uma atualização pro Tesla, atualização de software. E a brincadeira, além de diversos easter eggs, é que para acionar, né, no Autopilot 2.0, para acionar agora os limpadores do para-brisa, não são sensores de chuva no para-brisa. E tá caindo água, tá chovendo. É visual a coisa. Você tem uma inteligência neural, né, ligada na câmera. Opa, tá chovendo. Que identifica os pingos de chuva. Achei interessante porque é meio como a gente funciona, né? A gente liga o para-brisa porque não tá enxergando, porque a gente identifica que tá chovendo. Por mais que tenha também um retorno auditivo, né? O barulho da chuva, mas é muito visual a coisa. A Tesla não é
só tecnologia. A SUV é a primeira SUV com aquele teste americano NTSH, sei lá, categoria 5, porque não é teste de derrapagem, mas você joga o carro de lado e a SUV da Tesla, o Model X, não tomba. É segurança também, né? Não é só tecnologia, não é só bateria elétrica. Para finalizar, registrar algumas coisinhas. O Colin Crow, um dos cofundadores do Vine, responsável pelo Trivia, foi encontrado morto, a princípio overdose, e ainda que não seja correlato, fica a lembrança da questão da depressão. Uma coisa que eu achei curiosa, eu tava vendo uma entrevista do carinha do Medium, o Evan Williams, que foi cofundador do Twitter, falando que gostaria de comprar algumas mídias impressas, né? Tem interesse em comprar a New York Magazine. É interessante nessa fusão de coisas, né? Você vê que, de fato, hoje o digital tinha aquela coisa, né, de blogueiro, né? Que não dá dinheiro, a coisa não dá certo. E hoje, né, fazendo um sucesso estrondoso. IPv6 aqui no Brasil, completando 10 anos, mas não é que não colou, né? A gente precisa de um IPv6. Até como curiosidade, teve um IPv5. A gente fala muito, né, de IPv4, que é o padrão, né? 200.200.200.200. O IPv5 até existiu, foi para vídeos, mas o mercado não pegou a ideia. E o IPv6 é o que a gente vai ter que usar. Mas considerando 10 anos de Brasil, a gente não vê muita coisa de IPv6. Desde 2001, no XP, já tinha suporte para o IPv6. E por último, aqui no Rio de Janeiro, não vai mais, em tese, a Alerj aprovou, só falta a canetada do governador, que tem 15 dias para falar alguma coisa. Que não vai ter mais vistoria aqui no Rio. A vistoria, você vai entrar no site, vai fazer uma declaração, olha, o meu carro tá ok, viu? E pronto, vão te dar o documento. Ainda não entendi como é que vai ser, né, essa entrega do documento, mas achei interessante o fim da vistoria. GNV vai ter vistoria, mas eu fico preocupado com uma outra coisa. A vistoria passa a ser feita na rua pelos policiais. O policial vai, esse pneu aí tá careca. E aí entra todo um processo de falsidade ideológica, porque você mentiu, você falou que o teu carro tava em condições. Eu curti por essa coisa, ó, o meu carro tá legal, e você, sei lá, imprimir o documento em casa, esse ponto de vista de tecnologia. Mas no aspecto prático, dá um certo medinho, né? Porque, né, como é que vai ser essa vistoria na rua? E, ó, teu carro tá com o vidro fumê aí, ó, não, tá muito escuro, não tá aí com o percentual que deveria. A gente nem sabe como as coisas funcionam na prática. E assim, em plena segunda-feira 17 e segunda-feira 17 mesmo de verdade, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.